Quem já assistiu Star Wars com certeza vai lembrar do mestre Yoda, aquele mestre Jedi pequenininho, verde, que eu não sei se vocês sabem, mas sou inspirado no mestre Zen japonês que viveu em Los Angeles. Ele nasceu no Japão e foi para os Estados Unidos e foi mestre da nossa mestra monja Koen, mais o Miroshi, que eu sempre mostro para vocês. Está aqui, é o meu marca-página do nosso livro. Esse monge que ordenou a nossa Ojiroshi Koen, e que fundou o Zen Center de Los Angeles, e é o tema do nosso livro de hoje, A Sabedoria da Transformação, página 151, vai falar justamente dele, da relação mestre-discípulo, desse grande monge japonês, que sim, ele inspirou, foi a figura de inspiração de mestre Yoda. Reza a lenda que George Lucas teria feito um retiro lá com ele em Los Angeles e ficou muito inspirado por sua sabedoria, e ao mesmo tempo que ele transmitia uma serenidade, tinha também uma força, uma coisa feroz, fierce, né, em inglês, que a gente vê até hoje nos seus discípulos. As pessoas que estudaram com ele ainda estão vivas, mantém essa coisa até meio áspera e rígida, bem típica do Zen tradicional do Japão mesmo, de quem gosta do Zazen, não se importa com a dor na perna, com a dor nas costas, mas senta ereto, firme e forte uma semana, sem olhar para cima, com os olhos baixos, sem nem mexer, respiração consciente. Era dessas figuras que era quase como um tigre na prática do Zen. Então, mas o Miroshi ele já nasceu numa família budista aristocrática do Japão. Seu pai era um grande monge muito importante, tinha cargos dentro da ordem Sotozen e do mosteiro sede de Sojiji, que fica em Yokohama, né, ao lado de Tóquio. Então ele já nasceu nessa corte monástica budista, nessa elite de tanto estudiosos do budismo, quanto burocratas da escola Sotozen, quanto de grandes mestres que realmente dedicaram suas vidas ao estudo da mente e da meditação. Então era alguém muito habilitado e tão apaixonado pela prática do Zen e do Zazen, que Maezumi Hiroshi fez não apenas uma, mas 3 formações monásticas completas. Então ele passou alguns anos no mosteiro sede de Sojiji, onde teve seu treinamento formal no estilo Soto Zen, de quem ele vai receber a transmissão mais tarde do seu próprio pai, que era dessa grande família monástica japonesa. Ele tinha 7 irmãos e só um não virou monge. Os outros 6, incluindo ele, todos eram monásticos, nem todos da mesma escola Soto Zen, mas todos eram religiosos das grandes escolas budistas do Japão, como a Shingon, e o que não virou monge virou artista. Então também tem alguma coisa a ver, né? E depois de receber a transmissão oficial na escola Soto, que é a nossa até hoje, né, ele fez 2 estudos completos de Koan em outras 2 tradições, com Koryu Roshi e Yasutani Roshi, que foi esse monge japonês que fez apenas 3 viagens aos Estados Unidos, mas formou inúmeros praticantes americanos, do Havaí também, de tão expressiva que era a sua maneira de ensinar. Ficou anos naquele mosteiro de Hoshinji, que é muito austero. Hoje em dia não é mais um mosteiro, é apenas um templo, mas um local muito conhecido da tradição do Zen. Então, mas o Miroshi foi aos Estados Unidos ainda jovem, pouco depois da guerra, e lembrando que teve a bomba atômica, que os Estados Unidos lançou no Japão, que não queria parar com a guerra, e assim pararam. Mas era uma coisa inovadora para um jovem sair do Japão para ir para os Estados Unidos. Ele chegou a trabalhar de taxista, casou, depois descasou, até que começou a trabalhar num templo em Los Angeles como monge. Terminou os estudos de Koan com 2 professores diferentes, como eu mencionei, e cada um era coisa assim de 1000 Koans cada um. Anos estudando face a face com o professor, seguindo uma cartilha, um currículo de estudo de Koan. Para quem não sabe, são perguntas enigmáticas para a pessoa sentar em meditação e apresentar para o professor, e são até 750, 1500 perguntas, com esses enigmas que não têm uma resposta lógica. Nós já falamos sobre isso aqui, né? O mais conhecido é um mu, aquele que o cachorro tem a natureza Buda, e o mestre fala mu, e a pessoa tem que explicar o que é essa história de mu. O outro vai falar que 2 palmas batem e fazem um som. Qual o som de uma palma? Outro Koan muito famoso é aquele que pergunta qual a face original que você tinha antes mesmo dos seus pais nascerem.
né? Então essas são perguntas clássicas do Zen para a pessoa sentar em meditação e trabalhar com isso por algum tempo até chegar numa resposta coerente para uma pergunta incoerente, para um paradoxo. E assim chega-se num nível de consciência além da lógica do pensamento ordinário comum que está sempre pensando uma ladainha, né? A gente acessa um nível de consciência mais profundo dentro de nós mesmos com a ajuda desses koans. E isso não faz parte do treinamento oficial da escola Soto, mas todas as pessoas que se apaixonam pelo zazen, pela meditação, pelo encontro com a essência da consciência dentro de si mesmo, todo mundo que tem essa experiência acaba também se apaixonando por toda a literatura e por todos esses enigmas, esses koans do Zen, que é a escola que vai falar com mais propriedade e clareza do processo meditativo, que é uma coisa que, embora cada pessoa tenha um conteúdo mental específico e individual, o processo do desvelar da consciência é o mesmo para todos. Isso, quem trabalha com isso, com muitos retiros de meditação, de silêncio, de ensinar samadhi e esse silenciar da consciência, embora para cada pessoa seja um processo único, é semelhante em suas etapas para todos. E eu acho isso muito fascinante e tem alguns grupos que vão trabalhar com muita clareza sobre esse despertar mental, esse processo, desses níveis de consciência com muita propriedade científica quase, embora não seja algo palpável. E esse mestre mais o Miroshi é um deles, é alguém que realmente se dedicou a entender a si mesmo, dentro de si, o que se trata, afinal, essa história de samadhi, o que é expansão da consciência, o que é a consciência, quando você expande a sua mente, o que acontece, o que se trata, o que estamos falando, o que é isso? A mente fica maior, fica menor, ou você que percebe suas várias camadas? Será que é possível controlar a própria mente, controlar o próprio corpo ou não? É apenas possível sentar, apenas sentar. É possível estar apenas sentado, shikantaza, esse estado do zen de apenas sentar. Será que é simples, é fácil, é difícil? É como ter maestria sobre as forças que nos governam. Lembra Mestre Yoda, do Guerra nas Estrelas? Que a força esteja com você. Que força é essa que esse Mestre Zen, que inspirou o Mestre Yoda, está sugerindo que você conheça? Essa força que no Zen às vezes chamam de Joriki, a força do eu, a força de se autogovernar, de se conhecer e não se deixar arrastar sempre, completamente. Não quer dizer que a pessoa fica rígida e fica vivendo numa linha estreita, se controlando o tempo todo, com uma rigidez, né? Não é isso. Mas abre a consciência para quê? Para não ser controlado pela própria consciência. E a ênfase do ensinamento de Maezumi Roshi era, portanto, o zazen, essa experiência intensiva de meditação, que a gente chama sesshin, né? São retiros de 5 dias, 7 dias, ele fazia todos os meses, muitas horas por dia de zazen, com essas perguntas investigativas. O que é a mente? O que é a consciência? O que é expandir a consciência? Então tem algumas pessoas que encasquetam com meditação, com essa história do Zen, de sentar, ficar parado e ver o que acontece se eu ficar 12 horas parado em meditação, 5 dias assim, sem falar com ninguém, só com os olhos baixos e focado apenas na prática meditativa introspectiva. O que acontece com a mente humana? Então algumas pessoas se preocupam, se atraem por isso e acabam ficando apaixonadas com o que elas descobrem com essa prática. Mas o Miroshi era um desses. Ele tinha paixão pelo Zen, pelo Zazen, pelos retiros, e isso a gente vê até hoje, 70 anos depois de sua vinda, como seus discípulos ainda mantêm viva essa luz, essa chama, esse fervor por sentar como o Buda sentou. A paixão pela postura correta é transmitida dentro da escola Soto, a tradição dessa postura física de Buda, que a gente diz 1 minuto. Nessa postura é 1 minuto Buda. E quanto mais tempo a gente dedica, quanto mais atenção e qualidade de carinho que a gente dá
para essa prática mais profunda e transformadora e mágica e infinita ela fica. Eu faço há 20 anos e quanto mais eu faço, mais eu vejo que eu ainda preciso fazer, que fica melhor, que fica mais interessante, que tem aspectos que eu nem tinha sonhado ainda, é sempre novo essa prática do zazen. Tem sempre um frescor que nos rejuvenesce, onde a gente se banha sempre numa fonte sempre nova, sempre pura, sempre atual, sempre inesperada. E esse olhar ele transmitiu para grandes mestres, né, que nos inspiram até hoje. Então, seu primeiro discípulo foi Bernie Glassman, que fundou depois uma ordem chamada Zen Peacemakers, era engenheiro aeronáutico da Douglas Aircraft e largou tudo para se dedicar ao Zen, depois virou abade do Templo de Nova York e dedicou sua vida a trabalhos sociais, trabalhando com soropositivos, com moradores de rua. Ele fez uma padaria chamada Greystone Mandala, que fazia dos melhores produtos possíveis, da melhor qualidade, com moradores de rua. E depois ele desenvolveu essa prática de retiros de rua, que teve na moda por um tempo, das pessoas passarem 5 dias vivendo nas ruas, e também sistematizou os retiros com refugiados de Ruanda, da Bósnia e nos campos de concentração de Auschwitz. Depois seu segundo discípulo, Genpo Merzel Roshi, foi um grande mestre, abriu 3 grandes centros de prática nos Estados Unidos, inúmeros alunos, trabalhou com um filósofo chamado Ken Wilber e desenvolveu uma prática psicológica junto com o Zen chamada de Big Mind, onde com um processo de programação neurolinguística e com um jogo verbal a pessoa consegue ir acessando o Samadhi de uma maneira bem interessante, nova e inovadora, e um grande mestre que ensina até hoje também. Depois Charlotte Jokobeck foi sua terceira discípula, também grande mestre. Seus livros Nada Especial e Sempre Zen são clássicos do Zen. Todo mundo que gosta do Zen tem obrigação de ler esses livros. Nada de Especial e Sempre Zen, da Charlotte Jokobeck, que tinha uma clareza sobre os aspectos psicológicos e emocionais da prática que eu não conheço em mais ninguém que tivesse esse nível de compreensão do processo interior, emocional, afetivo, subjetivo, psicológico do Zazen. Alguém que tem uma clareza incrível sobre as artimanhas e estratégias da nossa mente para nos impedir de acessar aquilo que há de mais precioso para a nossa realização, como nós nos sabotamos de graça à toa o tempo inteiro, porque essa grande iluminação está disponível agora para você, está aberta, e se você não está desfrutando dessa coisa maravilhosa, é porque você mesmo está se sabotando. Então, conhecer a própria mente é ver esses bloqueios, essas paredes, essas amarras, para quê? Para libertar-se, para transcender esses obstáculos internos que separam você de você mesmo, de você estar sentindo bem em ser quem você é. Então, a meditação vai derretendo esse gelo e nos deixando sempre mais macios, mais puros, sempre de encontro com essa fonte incessante que é sempre nova, é sempre atual, é sempre inesperado, porque tem esse frescor vivo do agora. Então essa grande mestra fala com uma propriedade incrível em suas obras, eu recomendo, e isso vem desse grande mestre, Maezumi Hiroshi. Seu quarto discípulo, Daido Lord Hiroshi, tinha sido um fuzileiro naval e depois um grande fotógrafo do New York Times, um homem muito sensível, que fundou o Zen Mountain Monastery, um grande monastério budista que fica em Catskills, perto de Nova York, e que é um centro Zen mundial para acolher pessoas do mundo inteiro que querem se especializar, conhecer melhor, estudar mais a tradição Soto Zen, os koans do Zen budismo, e, sobretudo, a prática intensiva de Zazen. Então, é isso que Maezumi Hiroshi mais viveu e, portanto, transmitiu na sua maneira de ser. Abrir a consciência, ter uma visão maior. E seu grande slogan era aprecie a sua vida, que mais tarde até virou o título do seu livro. E todos os seus alunos vão repetir até hoje
Esse quer ser o grande ensinamento central, essencial. Aprecie a sua vida, dê valor, tenha apreço pela existência, pelo fato de ser quem você é, de estar vivo. Agradeça que você pode ver, ouvir, sentir, pensar, falar. Agradeça que você pode ir ao banheiro sem precisar da ajuda de ninguém. Aprecie que tudo que começa termina, então nada de bom pode nos limitar, nem nada de ruim pode nos prender. Aprecie cada pôr do sol, cada fase da lua, cada fase da vida, com sabedoria, sem se esquecer que tudo acaba, que todos morrem. Então, quando a gente lembra disso, a gente tem outra proporção de valores em relação aos acontecimentos, às coisas e às pessoas. Isso é apreciar a vida com sabedoria, sem se preocupar e sem saber muito bem o que acontece depois, porque o que importa é o que está acontecendo agora. É sobre o que nós temos controle. E se nós temos um certo controle sobre o nosso karma, sobre as nossas ações e as marcas que estamos deixando na sociedade, no mundo, para com as pessoas, os animais, as plantas, as coisas, que tenhamos responsabilidade. Porque a gente percebe que essas marcas geram efeitos. Se eu vou me haver com esses efeitos ou não, e eu sei que eu vou, não é o ponto principal. O ponto principal é fazer o bem porque o bem é certo, é melhor. Independente se eu vou ganhar alguma coisa com isso. E tudo isso a gente treina fazendo essa coisa simples que Maezumi Roshi se apaixonou e transmitiu. Esse zazen, esse sentar em meditação. Sentar em zen é algo que nos transforma profundamente. Nos transforma de seres comuns em seres sábios, com uma compreensão mais profunda e complexa sobre o funcionamento da vida, sobre o funcionamento da mente, sobre o que é um pensamento, de onde vem, para onde vai, o que é um instante, quanto dura um milésimo de segundo, quanto dura a eternidade, um kalpa. Está tudo aqui, nesse sentar em silêncio, nessa mente que se abre para o todo, para o ilimitado, para o iluminado, para a clareza, para Buda. E aí tem essa expressão Anuttara Samyaku Sambodhai, que era a expressão preferida de Maezumi Roshi, que é a grande sabedoria suprema e perfeita, acima da qual nada existe. E monges, quando conhecem esse nível de saber mental, esse nível de experiência, fazem o voto de sempre transmitir esse conhecimento, essa sabedoria perfeita e completa por toda a sua vida, para todos os seres, para que todos os seres acessem e conheçam esse nível de consciência dentro do seu coração. Buda, a casa do tesouro, Anuttara Samyaku Sambodhai. E este homem, Maezumi Roshi, fez de sua vida a transmissão desta luz. Ele tornou-se o caminho ao fundar um templo, ao reunir discípulos, ao manter bons relacionamentos e ao ensinar, ao transmitir o que aprendeu. Não só a técnica da forma dos mosteiros japoneses, e não só o conteúdo intelectual da doutrina, mas essa ótica, este olhar, essa visão, esse coração, algo que não cabe nas escrituras dos textos, palavras e livros, mas uma experiência humana, um sentir e um saber que transcende conceitos. Isso a pessoa precisa ter obtido e acessado para poder transmitir. Não cabe na enciclopédia que você acessa no Google. E por isso, as pessoas que dedicam suas vidas a ensinar os outros e proporcionar isso aos outros são dignas de todo respeito. E a gente fala que a gente tem que ser como a abelha que busca na flor apenas o essencial do néctar para fazer seu mel, sem manchar sua cor, nem tirar sua fragrância. E assim a gente deve ser com esses grandes professores e mestres, quando a gente convive mais de perto com eles e tem a bênção de receber seus ensinamentos em intimidade,
a gente deve focar nisso, nas qualidades dos ensinamentos, no que tem de bom a nos transmitir e ensinar. E aquilo que não nos servir, que não foi bom, a gente deixa de lado, sem se preocupar e ficar reparando e julgando muito as falhas das pessoas. Porque quando estamos lado a lado com um Buda, com uma Buda, nós percebemos que são apenas seres humanos comuns, que não tem nada de especial, assim como diz o livro da Charlotte Jokobeck. Mas talvez aparentem não ter nada especial porque acessaram aquilo que é de mais especial. E por isso sabem que não são mais nem menos que ninguém. E estão nesse nível da grande equidade, equanimidade com todos os seres, com tudo que existe. E nesse nível da total identificação com o todo, não há nenhuma preocupação com perfeição. Isso não quer dizer que acessem menos a luz, mas quer dizer que são humanos, com limites, limitações, defeitos e qualidades humanas. Você tem sido essa grande pessoa iluminada, pura, radiando luz sem nunca errar? Quantas pessoas você tem levado a Anuttara Samyaku Sambodhaya? Porque quando a gente tenta ver o mundo com uma régua muito rígida e fixa de valores, talvez o mundo também se torne um lugar muito rígido e fixo. Mas o que esses grandes mestres têm a nos ensinar é a tirar as bitolas para abrir a consciência, e talvez assim a vida se torne muito mais macia e interessante. Então, se você gosta desses ensinamentos, acredita nessa maneira de ser, tem fé na sua própria essência e que você possa acessá-la em meditação, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal caso ainda não tenha se inscrito, faz uma contribuição, nós precisamos e contamos mais do que nunca com a doação de vocês. Lembrando que estamos construindo um templo em Campos do Jordão, então vai aparecer aqui um QR Code que você pode fazer uma doação, não tem limite nem de menos nem de mais, é o que você puder contribuir, que não é para mim, mas é para esses ensinamentos do Zen do Brasil, que são ensinamentos de Buda, dentro do estilo Soto Zenshu, que é essa escola japonesa de mestre Eihei Dogen Daiyosho e Keizan Jokin Daiyosho, são os fundadores, que a gente se compromete a compartilhar, transmitir e divulgar para vocês. Então estou aqui todas as semanas, estamos quase terminando os comentários desse livro da nossa mestra. Nos vemos em Zazen.